Putz, cara, isso aconteceu comigo por volta de 10 anos atrás. Eu tava em uma empresa, que foi onde eu me desenvolvi, e eu entrei lá como estagiário, fui efetivado, fui promovido para programador pleno e passei a ser uma peça fundamental lá pro projeto. Eu tomei a decisão de sair da empresa porque eu queria primeiro ganhar mais e trocar de tecnologia. Eu queria migrar de PHP para Java. E eu pedi demissão. Foi a minha primeira demissão. Essa primeira demissão a gente nunca esquece. Depois de mais ou menos 3 meses, aconteceu algo muito interessante. E foi o seguinte. Primeiro que eu comecei esse vídeo do nada, né? Mas, primeiramente, meu nome é Lucas Montano. Tu tá assistindo o canal Lucas Montano. E se tu quer ouvir histórias de quem trabalha no mercado de tecnologia há mais de uma década, aprender com os meus erros, ou talvez escutar um pouco dos acertos, se inscreve aqui no canal e deixa o like, que se não deixar esse vai ser o teu maior erro. Eu acho que o mais louco foi como que eu virei a peça fundamental no projeto, que fez eu triplicar meu salário em 3 meses. Eu entrei na empresa como estagiário, como eu falei, e durante 1 ano eu foquei só em sobreviver. Consegui aprender em velocidade acelerada, fazer as perguntas sem parecer um completo idiota e sair de uma reunião tendo contribuído com algo, né? Também, claro, entregar as tarefas que me eram passadas. Esse era o meu modo de sobrevivência como estagiário. E eu consegui ser efetivado bem rápido até e continuei dessa forma por alguns meses. E foi aí que eu, já conhecendo o sistema um pouco mais, comecei a apontar melhorias. E surgiu a ideia de fazer uma versão 2.0 do sistema, reformulando a interface. E eu, antes de aprender PHP, eu tinha investido horas e horas da minha juventude centralizando Div. Na verdade, na época ainda usávamos muitas table, era table para tudo que é lado. E depois veio até o movimento tableless e etc. Mas enfim, eu às vezes conectava no computador na madrugada e fazia um chimarrão, escutava um programa no rádio chamado Pijama Show. E aí eu ficava aprendendo CSS, HTML durante a madrugada. Então eu já entrei na área de programação como programador PHP com, digamos, algumas noções de front-end. E a empresa decidiu me passar boa parte dessa tarefa da nova versão do sistema 2.0. E depois de 1 ano, eu passei a ser quem mais sabia do sistema 2.0 na empresa. O Júnior, cara, o Júnior ali. Tu tem noção disso, cara? Era Júnior e sabia mais do que os outros sobre a versão do sistema. Eu tava numa boa posição. Eu lembro até hoje que meu colega em um almoço chegou pra mim e falou assim: cara, por que tu tá aqui ainda, tá ligado? Tu já é pleno e a empresa não te valoriza. Tu continua aí como Júnior. E sei lá, eu ainda não tinha muita noção de como alavancar a minha carreira. Tô falando aqui, eu era a peça fundamental e ganhava por volta de R$ 1.700 por mês. Aí a empresa começou a ter dificuldade de gerar PDF em PHP. Eu entrei em alguns fóruns e um cara tava explicando como que ele tinha feito um PDF em Java. E pronto, né? Cheguei em casa e comecei a tentar implementar aquele PDF em Java. Até que eu consegui. E aí que tu vê que eu era júnior mesmo, né? Eu não sabia como conectar Java com PHP. Que eu criava PDF em Java, mas como é que o PHP, o sistema ia se comunicar? Eu não fazia ideia de como criar uma cron job no sistema, como criar uma fila de processamento. Sabe o que a gente fez? Eu usei uma bridge entre o PHP e o Java que um colega tinha feito usando o Apache Tomcat. Então eu conseguia fazer o PHP chamar classes do Java. Uma putaria só. E agora, sabendo Java, então eu vi que o mercado pagava muito mais para dev Java. Eu tô falando aqui em valores tipo 2.500 para júnior na época. E a minha meta de salário era tipo 5.000. Tipo, a meta da vida do salário. Eu lembro que meu professor na faculdade um dia colocou no quadro esse número, né? O quanto a gente poderia ganhar depois de formado. E 5.000. E pra mim, aquilo era tipo, iria mudar a minha vida. Eu comecei a trabalhar desde cedo e eu nunca passei, digamos assim, dificuldades, né? Meu pai era funcionário público, e então o salário pingando todo mês a gente tinha, mas nós éramos tipo classe média, média baixa, e eu nunca ganhei mesada nem nada. Então eu trabalhei como garçom, trabalhei em lan house, trabalhei em gráfica, e pra mim, quando eu entrei na área de tecnologia,
na minha cabeça já tudo começou a mudar, tá ligado? Saber que eu poderia ganhar um salário tipo de 5 mil naquela época, depois de formado, me motivou muito. Enfim, eu percebi que na época o programador Java Júnior ganhava uns 2.500, então era metade desse valor. Metade do meu objetivo master de carreira. E aí eu comecei a aplicar para empresas como Dev Java Júnior. E eu acabei fazendo algumas entrevistas, e rodei numa na Accenture, passei em outra na NeoGrid, e eu pedi demissão e tal, e eu posso contar ela em outro momento, mas então eu saí da empresa para ganhar 2.500 como Dev Java. E depois de 2 meses eu recebo um telefonema da antiga empresa, onde eu trabalhava com PHP, pedindo para que eu voltasse e assumisse como Tech Lead. Os caras sentiram a pressão depois que o principal engenheiro dele, o CTO, pediu demissão. E eles me ofereceram 4 mil para voltar. Eu tava curtindo muito Java e eu não queria voltar pro PHP. E eu disse que não, tal, eu agradeci e tudo mais. Então, mas eu fiquei com aquele sentimento, né? Eu sabia que, olha, eu consegui me tornar tão importante para eles que eles me ofereceram 4 mil para voltar. Foi uma sensação legal. Mas eu tenho princípios, né? Eu tinha decidido migrar de tecnologia, eu tinha assumido já a tarefa na nova empresa e eu não ia sair depois de 2 meses apenas. Então eu lembro que eu desliguei o telefone, eu peguei o bus de volta para casa. Eu morava no interior, eu trabalhava na capital, então eu levava 1 hora mais ou menos e meia de ônibus até em casa. Eu tinha meia hora ali para comer algo, então depois ir para a faculdade. E quase chegando em casa, eu recebi um telefonema, de novo, da antiga empresa. E o cara falou, tá, Lucas, tu aceita mais 2 mil por fora, então teu salário seria aí 4 mais 2 por fora, seria 6. Eu olhei o dia da semana, era no mesmo dia que eu tinha aula com aquele professor que escreveu uma vez no quadro lá, os 5 mil que eu falei que era a meta, e eu tive que aceitar, né? Tipo, tive que ir passar por cima de todos os meus princípios ali. Eu pedi só uma coisa, eu teria que finalizar a sprint na minha atual empresa. E aqui fica algumas dicas que, se tu passar por uma situação parecida, e tu vai passar, porque isso que eu te contei, tem várias outras histórias que eu já escutei de coisas parecidas na nossa área. E ela é tipo assim, um ex-chefe que está criando uma nova startup, quer que tu entre no time, ou a antiga empresa que tu acaba de sair, quer te chamar de volta. Então isso vai acontecer, tá? Tu estar em uma situação confortável, receber uma proposta para ganhar mais em uma startup, ou tu ter uma CLT no Brasil ganhando bem e uma startup gringa oferecer um salário em dólar. Então tu vai ter essas situações. E tem várias versões, outros tipos de histórias que eu escuto. E o que tu deve manter em mente quando isso acontecer é o que mais o lugar que eu tô atual tem a oferecer que não o salário. Então, atualmente eu tenho vários amigos que eu conheci nessa segunda empresa que eu trabalhei, que eu fiquei só 2 meses, e o conhecimento que eu adquiri nela em, tipo, 2, 3 meses, alavancaram muito a minha carreira depois. E eu fico hoje me perguntando, tipo, o quanto eu conseguiria ter crescido ainda mais se eu tivesse ficado mais tempo nessa empresa, em vez de, claro, ter aceitado o dinheiro, né? Então, claro, eu tripliquei meu salário em 3 meses, mas eu não contei pra vocês que pouco tempo depois eu pedi demissão novamente. Então, depois que tu toma a decisão de sair de uma empresa, por perceber que ela não te valoriza, digamos assim, dificilmente tu vai voltar nela e ser feliz nela, né? Toda empresa vai te dar dor de cabeça, mas dificilmente tu vai conseguir se encaixar novamente, mesmo ganhando mais numa empresa que tu decidiu em algum momento pedir demissão e sair. Mas claro, como toda empresa vai te dar dor de cabeça, é melhor se tu estiver ganhando mais para isso, né? Não fique tempo demais em uma empresa que não é inovadora, essa seria uma outra dica, porque provavelmente tu vai estagnar tecnicamente. E não fique pouco tempo em uma empresa onde tu não consiga deixar um impacto, né? Porque tu planta muita semente em uma empresa e tu vai começar a colher elas quando tu sair de lá. Então cuida aí para não sair pisando na grama no caminho da porta, né? E networking é tudo, e no futuro tu vai reencontrar muitos colegas teus nessas empresas. Então tem várias coisas que uma empresa pode te oferecer, que não só o dinheiro. Muitas vezes a gente vai ter que tomar uma decisão pessoal, e essa decisão pode ser pagar os boletos e por isso tu aceitou um salário para ganhar mais, ou pode ser porque tu tinha um número em mente e essa proposta que veio atende esse número, mas no fim, depois que esse número começa a ser algo que tu, digamos, já tem garantido, tu vai perceber que não é só aquilo que vai te fazer ficar numa empresa, né? Então, se tu tiver
múltiplas ofertas, leve em consideração tudo isso que eu falei, não só a grana. E eu espero que, cara, quem esteja passando por essa situação, que tenha sucesso aí, e que pense bem antes de aceitar uma proposta para voltar para uma empresa onde tu já tinha decidido pedir demissão. Mas me conta aí, tu tem alguma história parecida com essa? Ou tu conhece alguém que fez isso, depois se arrependeu de ter voltado atrás? Deixa nos comentários.